Proprietário e proprietária, o jeito de escolher um imóvel mudou e você precisa saber qual é esse novo jeito se não quiser escolher um imóvel errado. Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Sobre Imóvel, uma série de vídeos com todas as informações, dicas e conteúdos sobre a compra e quitação de imóveis. Tudo o que você precisa saber para economizar até 20 anos de parcela na quitação do seu imóvel. Eu sou a Mayara Barbosa do Seu Imóvel Pontual, sou especialista em quitação de imóvel e no episódio de hoje eu vou te explicar tudo sobre como a forma de escolher um imóvel na hora da compra mudou nos últimos 2 anos e como estar atenta a essas mudanças faz com que você tenha mais segurança, conforto e economia na hora de decidir qual o melhor imóvel para você comprar. Bora lá pro vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita para não perder nenhuma dica de como economizar até 20 anos de parcela na quitação do seu próximo imóvel. Não é novidade para ninguém que a compra e venda de imóveis fazem parte dos livros de história desde muitos e muitos anos atrás. O mercado imobiliário faz parte do crescimento das cidades e do desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Não tem como contar uma história, seja ela de uma pessoa, de uma família, uma cidade ou um país, que não envolva um imóvel nessa história. Comprar e vender imóveis está no nosso DNA, desde que nos entendemos por gente. E é claro que a forma como escolhemos e compramos nossos imóveis hoje é muito, mas muito diferente da forma como os nossos avós escolhiam seus imóveis lá antigamente, por exemplo. A escolha do imóvel acompanha a mudança de vários aspectos de uma sociedade. Afinal, nossas casas, nosso apartamento são os nossos refúgios. Então, tudo que está ao nosso redor influencia em nossas escolhas quando falamos de compra de imóveis. Coisas que a princípio parecem ser irrisórias têm um papel muito importante na hora da decisão. Quer você perceba isso ou não. É algo tão comportamental que muitas vezes não percebemos que o que nos faz decidir por um imóvel nem sempre está relacionado ao valor dele, ao quanto você vai gastar de dinheiro com aquele imóvel. Vou te dar alguns exemplos práticos. O clima influencia na nossa decisão de comprar um imóvel, por exemplo. Em cidades mais quentes, o imóvel mais desejado é aquele imóvel mais arejado, que tem uma corrente boa de ar, ou aquele que conta com equipamentos de ar-condicionado para proporcionar maior conforto térmico. Assim como em regiões mais frias. O imóvel dessas regiões tem que se adaptar a essas condições mais de baixa temperatura. Precisa aguentar temperaturas baixas. Veja como é diferente a escolha de um imóvel, por exemplo, no litoral, na praia, e outro em cidades montanhosas. Outro exemplo que nos influencia na hora da compra, um dos com maiores pesos e com certeza passa pela cabeça de todos nós quando vamos comprar um imóvel novo, é a nossa composição familiar. Hoje, as famílias estão cada vez menores e os imóveis também estão diminuindo. Antigamente, não era incomum um casal ter 10 filhos. Meus avós, por exemplo, tiveram 10 filhos. Logo, era preciso ter uma casa que comportasse uma grande família. Mas muita coisa mudou nessas últimas 2 gerações. Hoje, tenho clientes com apartamentos de menos de 30 metros quadrados. Imóveis bem pequeninos, que são tendência nas grandes metrópoles. Essa mudança no tamanho dos imóveis, com certeza, foi impactada, em partes, pela questão da composição familiar. A constituição de grandes famílias está cada vez mais distante da nossa realidade. A sociedade como um todo está constituindo família cada vez mais tarde e todos queremos um cantinho cada vez mais cedo. Logo, se ao sair da casa dos nossos pais,
Não precisamos de uma casa aí de 5 quartos, 3 banheiros para acomodar 10 filhos, 12 pessoas como antigamente. Precisamos de um espaço que caiba confortavelmente uma pessoa, 2, 3. Isso está ligado a muitos outros fatores da nossa sociedade. Nosso trabalho, nossos objetivos pessoais, nossos relacionamentos, nosso comportamento financeiro e nossa visão de investimento. Os imóveis pequenos não são tendência apenas por vivemos com menos pessoas em nosso lar no dia a dia, mas por questão de espaço territorial também. Pensa antigamente, quase não existiam prédios nas cidades. Todas as pessoas moravam em casas térreas, grandes casas térreas, com quintais, jardins, pomares. E o que mudou de lá para cá? Com o crescimento das cidades em si, cada vez temos menos espaço para novas construções. E isso trouxe uma nova realidade. Ao invés de crescer para os lados, as cidades estão crescendo para cima. O limite territorial fez com que grandes cidades usassem o máximo possível de seus metros quadrados de terra construtiva. Onde antes cabiam 5 grandes casas térreas, hoje se faz um prédio com 100 apartamentos. Um aproveitamento de espaço vertical que mudou a cara das cidades e a nossa forma de investir em imóveis. E vem mudando isso dia após dia. Além, é claro, da questão econômica. Afinal, uma construtora só precisa ali de um terreno para construir um prédio e pode vender essas unidades desse prédio para 100 pessoas. O que lá no passado, a mesma construtora, se ela existisse, ela poderia vender para no máximo 5 pessoas. Como empresa, é melhor vender para 100 pessoas do que para 5 pessoas. Um aumento considerável nas vendas dos imóveis. Mas esse aumento exponencial na construção de novos imóveis e venda dos mesmos só existe por causa da demanda. Com mais pessoas querendo comprar imóveis, mais imóveis estarão sendo construídos e vendidos. É a famosa lei da oferta e da procura. Há 100 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, éramos aproximadamente 30 milhões de brasileiros. Hoje, em 2022, somos mais de 210 milhões de brasileiros. Um aumento muito considerável na população. Quantas milhões de pessoas a mais para comprar imóvel surgiu nesses últimos 100 anos? A demanda aumentou com força. Isso prova que a compra de imóveis, a forma como escolhemos nossas casas e apartamentos, acompanha a história. E somos influenciados por tudo o que está acontecendo ao nosso redor, na hora de definir qual é o nosso imóvel ideal. Algumas mudanças de comportamento na hora da compra levam anos, décadas para acontecerem. Outras acontecem num piscar de olhos, quando menos esperamos. E estamos vivendo uma dessas mudanças rápidas, estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Uma mudança rápida na forma como idealizamos o imóvel ideal. Algo aconteceu nos últimos 2 anos que mudou rapidamente a forma de como enxergamos nossos imóveis. A pandemia, o isolamento social, pegou todos nós de surpresa e impactou tudo, inclusive nossa maneira de enxergar os imóveis. Vamos partir do princípio que com a pandemia, o cenário imobiliário sofreu várias mudanças, como os vários outros setores e como nós mesmos sofremos várias mudanças com essa pandemia. Uma das mudanças foi a oferta. Muitas construtoras, empresas responsáveis por construir novos imóveis, colocaram o pé no freio e deixaram de lançar novos imóveis na planta, pois a construção civil foi uma das áreas que mais sofreram impacto financeiro durante a pandemia.
com uma alta recorde no valor do material de construção. Um aumento de quase 33% em 12 meses, 33% em um ano. Você imagina uma pessoa, uma empresa que iniciou uma construção de uma casa lá em 2020, que tinha feito o orçamento da obra em R$400 mil, por exemplo. De repente, quase que do dia para a noite, teve o custo da casa aumentado em R$132 mil. Tudo bem que quem quer construir ou reformar já sabe que o cálculo da obra, de uma construção, raramente é um cálculo exato. Mas um aumento de 33% no orçamento de uma construção de uma obra é muito dinheiro a mais, não é? Pegou muita gente desprevenida, inclusive grandes empresas do setor de construção civil. Isso porque estou falando somente do aumento de 33% no material de construção. Tem ainda a mão de obra, documentação dos imóveis, que também tiveram aumento, é claro. Agora, projeta esses aumentos todos para uma construtora, para uma empresa que tinha 100, 200, 300 imóveis em construção ao mesmo tempo. Pisar no freio foi a opção mais sensata a se tomar. Com a pisada no freio, menos imóveis em construção estão à venda no mercado. E quanto menos imóveis à venda, mais alto tende a ficar o preço dele. Claro que já estamos ali voltando ao normal, está havendo uma retomada acelerada das construtoras para construir novos imóveis, novos lançamentos de imóveis na planta. Elas começaram a construir e vender novos empreendimentos novamente, o que tende a equilibrar o preço para o comprador final. Mas claro que aqui entra muito a particularidade de cada cidade. Tem cidade onde a retomada é mais rápida, outras já são mais devagarzinho. Tem cidades com menos apartamentos novos à venda. Tem cidades com muitos apartamentos à venda. Tudo isso, gente, influencia na compra do imóvel. São detalhezinhos que vão somando ali na compra. Às vezes, cidades vizinhas têm comportamentos diferentes. Preços, oferta e demanda completamente diferente quando falamos de compra de imóvel. Eu mesma invisto em uma cidade onde não se acha mais terrenos para construção com menos de R$150 mil. E na cidade vizinha, a menos de 30 quilômetros, tem terrenos por menos de R$50 mil. Ai, Maiara, mas por que você não compra então na cidade vizinha, já que é tão mais barato os terrenos? Porque na cidade vizinha, mesmo sendo mais barato, a procura por imóveis é menor. Existem muito menos imóveis parados à venda. Existem muitos imóveis ali parados, justamente por ser mais barato. Mais pessoas compram terrenos nessas cidades, compram casas e apartamentos. Com muita gente comprando, tem muita oferta e pouca demanda. Eu, como investidora, teria que vender por um valor muito menor do que eu vendo hoje, na cidade onde o terreno é mais caro, mas eu vendo ali por um preço que, mesmo sendo mais caro, eu consigo ter um lucro maior. Mesmo pagando mais caro, o lucro meu lá na frente é maior. A venda tende, inclusive, a ser mais rápida, uma vez que se tem demanda e a oferta por imóveis naquela cidade é menor. Ou seja, poucas casas e apartamentos estão à venda. A demanda, por exemplo, influencia, pois se houver muita procura, ou seja, muitas pessoas querendo comprar imóveis em construção, mas tiver poucos imóveis sendo construídos, o valor de compra daquele imóvel aumenta. Mas isso, a oferta, demanda, valor, é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer com isso é que quando falamos de imóveis, existem características muito particulares que mudam tudo na hora de você escolher o seu imóvel ideal. Outro ponto que também deve ser levado em consideração sobre o cenário imobiliário atual é o medo que muitas pessoas estão de deixar o dinheiro parado em conta.
pois com a alta da inflação, nossa moeda, o real, está se desvalorizando, diminuindo o valor dia a dia. Nosso poder de compra em basicamente quase tudo que consumimos, isso é claro, que inclui o imóvel, está diminuindo. E por esse motivo, muitas pessoas migram para o investimento imobiliário. E estão migrando há 2 anos, visando ser uma forma mais segura de investir o dinheiro. Pois dinheiro em conta hoje, mesmo estando em alguns investimentos que existem aí, estão perdendo valor. E o imóvel sempre foi e continuará sendo um investimento seguro que valoriza ano após ano. Seja com a própria valorização do imóvel, você compra hoje e vende, por exemplo, daqui 5 anos você já vai ter ali o seu lucro. Quer seja com um aluguel, caso você compre um imóvel, você pode locar aquele imóvel, que além de se valorizar, vai te gerar ali uma renda mensal com a locação. Um investimento seguro que quase todos nós temos familiaridade. Isso traz conforto na hora de você investir. Pensa aí na sua cidade. Quantas pessoas durante a pandemia compraram um imóvel, começaram a construir ou reformar? Aqui na cidade onde eu moro, foi um boom! Vários imóveis saindo do zero, casas sendo aumentadas, uma reforminha aqui, outra ali. Eu até brinco que o dinheiro que foi economizado durante a pandemia com viagens, festas, shows, viraram tudo piso, tinta, cimento, área gourmet, churrasqueira, jacuzzi, piscina. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que investiu dinheiro nesses últimos 2 anos na reforma ou na compra de algum imóvel. Isso, gente, é o reflexo da mudança em nosso próprio comportamento como pessoa. A forma como enxergamos nossas casas hoje mudou muito. Por conta do isolamento social, na pandemia, passamos a ficar muito mais tempo dentro de nossas casas. Isso, claro, mudou a forma como escolhemos os imóveis na hora de comprá-los. Queremos mais conforto e praticidade nesses imóveis. Muitas pessoas hoje buscam um imóvel maior, pois passamos a dividir o espaço com os nossos familiares por muito mais tempo que antes costumávamos passar. Quem ficou com a criançada sem escola presencial dentro de casa por meses, anos, sabe muito bem do que eu tô falando. É preciso muitos metros quadrados a mais para segurar uma criança com toda a sua energia entre 4 paredes. Estas mesmas 4 paredes são usadas por muitos que estão trabalhando de dentro de suas casas. Muitas e muitas empresas migraram para o sistema home office. E ao que tudo indica, essa maneira de trabalho, que é trabalhar de casa, veio para ficar. Já tem uma pesquisa que aponta que menos de 20% das pessoas que tiveram que adaptar o trabalho em casa, no home office, querem voltar a trabalhar no presencial em prédios comerciais. O home office trouxe benefício para os 2 lados. Nós, como trabalhadores, ganhamos mais flexibilidade, autonomia e tempo, que para mim, Mayara, é o artigo mais precioso de todos. Tempo. Eu mesma, Mayara, trabalhava, gastava, tinha dia 3 horas para voltar para casa do escritório, tamanho o trânsito que era na hora do rush em São Paulo. Hoje eu só desligo o meu notebook, apago as luzes do meu escritório dentro da minha casa e em menos de 5 minutos eu posso estar brincando com a minha filha, jantando com meu marido, tomando um banho. Imagina, ganhei de presente do home office umas boas 4, 5 horas por dia que eu perdia no trânsito. Isso para mim, Mayara, é o melhor, é muito melhor que dinheiro, pois tempo é um bem finito. Todos nós temos 24 horas por dia. O home office para mim, que sou suspeita para falar, pois eu amo essa maneira de trabalho, veio para ficar. E as empresas também veem isso com bons olhos. Afinal, elas economizam o artigo mais precioso delas, o capital.
Imagina quanto uma empresa não economiza mantendo seus funcionários em casa. Quanto que ela não economiza com água, luz, internet, telefone, mão de obra, papel, produtos de limpeza, vale transporte, tudo que ela pode economizar, muitas coisas. Quantos empreendedores, microempreendedores, novos empreendedores migraram seus negócios para o digital, otimizando seus espaços físicos e todos os custos que envolvem um estoque, uma logística de uma pequena empresa. Por aqui mesmo, desde 2020, que todos os nossos escritórios estão fechados. 90% do nosso pessoal está trabalhando no sistema home office há quase 2 anos. E a tendência é não voltar mais para o escritório. Com tanta mudança em algo que ocupa muitas horas do nosso dia, o nosso trabalho, a mudança nos nossos imóveis, que é onde habita o home office, era inevitável. Mesmo que fosse arrumar uma mesinha ou uma cadeira, alguma coisa mudou em nossas casas e apartamentos durante a pandemia. Eu mesma tive que mudar toda a estrutura do meu imóvel para comportar o meu home office. Tive que criar um escritório onde não tinha. Transformei uma sala de cinema em escritório para atender as mudanças que essa nova forma de trabalho trouxe. E hoje em dia, já penso em trocar de imóvel para acomodar melhor o meu escritório. Talvez um estúdio, já que eu estou aqui com vocês no digital. E isso é algo que nunca passou pela minha cabeça antes de 2020, antes da pandemia. Afinal, eu tinha 2 escritórios físicos. Usava a minha casa somente para o meu lado pessoal. Por que eu deveria me preocupar de como seria a minha casa quando o assunto era o meu trabalho? É claro que nem só de pontos positivos vive um home office, mas no geral ele favorece ali os 2 lados, empresa e empregado. Se você que está daí do outro lado, que está me ouvindo, também teve que mudar sua casa, seu apartamento para se adaptar às mudanças pós-pandemia, me conta aqui nos comentários como que foi, o que você acha disso. E é claro, né, gente, que uma vez que os nossos imóveis estão sendo usados para outras finalidades, a forma como devemos olhar para esses imóveis muda. Ter um espaço próprio de trabalho em casa virou um pré-requisito ao buscar imóveis para comprar hoje no Brasil. Assim como alguns clientes meus me relatam que agora eles estão buscando imóveis com, por exemplo, mais banheiros, já que o pessoal está ficando mais em casa. Então tem que ter mais banheiro ali para todo mundo poder utilizar. Outro cliente me contou que precisa de um imóvel com uma cozinha mais funcional, pois antes tanto ele quanto o marido dele comiam na rua todos os dias no trabalho, mas com o home office estão cozinhando mais em casa. Então eles querem uma cozinha que comporte esse novo jeito deles viverem, né, de se alimentarem. Seja por conta do tamanho, a disposição dos cômodos, com áreas mais reservadas e funcionais, seja pela localização do imóvel em si, as mudanças já aconteceram e vão continuar acontecendo. Uma vez que não é necessário mais se locomover diariamente até o trabalho, muitas pessoas estão buscando outras regiões para moradia, inclusive em outras cidades. A necessidade de estar próximo ao trabalho para ganhar tempo de locomoção ou a necessidade de estar próximo a meios de transportes como metrô, ônibus, não são mais prioridades para muitos brasileiros hoje em dia. Isso impacta no local onde o seu imóvel ideal precisa estar localizado. A migração para cidades do interior teve um aumento considerável na pandemia. A procura por cidades onde a segurança é maior, o custo de vida é menor, você pode desfrutar de um pouco mais de tranquilidade, ar puro. É o novo xodó de quem está buscando imóveis para comprar ou trocar. Já que agora é possível trabalhar de dentro de casa. Temos vários conhecidos que trocaram de estado, de país, por conta da funcionalidade do home office. Imagina isso em um contexto geral. Como que impacta o mercado imobiliário da região e do país em si? Crianças em casa, rotina dividida, home office,
O imóvel precisa atender mais do que a ideia de chegar em casa quase à noite para dormir, como foi por anos e anos para nós, para os nossos pais, para os nossos avós. Tudo isso mudou a forma como vamos escolher os imóveis depois de 2022. Logo, todo o mercado imobiliário está passando por transformações rápidas desde a pandemia. Conversando com alguns amigos, arquitetos e engenheiros, eles já me relataram que a procura por imóveis que possuem um escritório ou um espaço de trabalho mais adequado, o reservado, metragem maior, uma entrada diferente, mais que dobrou nos últimos 2 anos. A disposição dos cômodos nos apartamentos e casas já estão sendo projetadas visando a nova forma como nos relacionamos com os nossos imóveis. Os materiais que estão sendo usados na construção, o que está sendo escolhido ali para o acabamento, todos os detalhes acompanham uma mudança. É claro, como especialista em quitação de imóveis, eu não poderia deixar de falar da parte econômica que envolve o nosso dinheiro nessas mudanças todas na hora de decidir qual imóvel comprar. Todos os pontos que já te contei aqui faz com que o preço do imóvel se altere para mais ou para menos. Imagina um exemplo, vou te dar um exemplo. Uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde uma imobiliária vendia uma casa por mês. De repente, essa cidadezinha sofre um boom. O pessoal da cidade grande ali do lado resolve ir morar lá, pelos motivos que eu já contei para vocês. O que você acha que acontece com o valor dos imóveis nessa cidade? Ele aumenta, é claro. Com mais procura, o valor do imóvel aumenta. O pessoal já vai começar a construir, o pessoal da cidade vai começar a construir mais imóveis para vender, para alocar, para deixar de aluguel para o pessoal novo que está chegando, para atender essa demanda nova que está chegando. Será necessário mais dinheiro para investir nesses imóveis. Assim como quem precisa trocar de imóvel. Se você tem um imóvel menor e quer adaptar o seu imóvel para um imóvel maior, você vai precisar de um capital. Quem decidiu trocar de bairro ou quem quer investir em imóveis, para usar esse valor que está parado lá na conta, quer ganhar com a venda ou com a locação, todas essas pessoas precisam de crédito, ou seja, dinheiro para comprar esses imóveis. A grande maioria dos imóveis não são comprados à vista hoje no Brasil. Logo, a necessidade é o uso de alguma instituição financeira que parcele o valor do imóvel. E é claro que a pandemia mudou esse cenário de liberação de crédito imobiliário também. Mudou e não foi pouco não, viu? Com os juros mais altos, o banco tende a reprovar mais os financiamentos, pois as comprovações de renda muitas vezes não são mais suficientes, pois nem todos os salários aumentaram acompanhando a inflação, não é mesmo? Isso vem deixando muitos brasileiros sem crédito para a compra dos imóveis. Antes da pandemia, a Selic, a taxa que influencia todas as outras taxas, inclusive os juros do financiamento imobiliário, era de 2%. Hoje, ela está em 11,75%. Todos os bancos já anunciaram que os juros subiram e vão continuar acompanhando a alta da Selic. Tudo isso só faz aumentar a burocracia na aprovação de um financiamento bancário. Em fevereiro, saiu essa reportagem que eu vou te mostrar aqui, que exemplifica bem o que eu tô te dizendo. Mais de 3 milhões de famílias perderam acesso ao financiamento imobiliário neste ano. Isso quer dizer que mais de 3 milhões de famílias que antes tinham como financiar o imóvel, com a alta dos juros hoje, elas não conseguem mais. Isso significa uma perca de crédito no mercado gigantesca. E a alta de juros bancários não influencia somente em quem tem ou não tem acesso ao financiamento. Ela influencia tanto as pessoas que ainda vão financiar, porque elas vão pagar por este aumento. Afinal,
o banco não vai perder dinheiro. Então, aos poucos que ainda conseguem aprovar um financiamento bancário, pagam mais caro por isso. Hoje, se você financiar um imóvel com o banco, você irá pagar por quase 3 no final do financiamento imobiliário. Pensa, no exemplo, no quanto que você tem que trabalhar para pagar um imóvel. Agora imagina trabalhar para pagar 2 imóveis que vão ficar para o banco. Então você pagar um e aí você vai pagar mais 2 para o banco de lucro, pagando juros. É muito dinheiro, minha gente. Não importa qual que é o valor do imóvel. Essa dificuldade em aprovar um financiamento poderia colocar novamente um freio na compra dos imóveis. Afinal, de nada adianta ter um monte de imóveis agora disponíveis para compra se não tem crédito para comprar esses imóveis, certo? Mas, como toda mudança gera outra mudança, com a quitação dos imóveis não seria diferente. Cada dia mais, o planejamento antecipado, a data da compra do imóvel, está tomando o lugar da compra imediatista. Ou seja, o planejamento está tomando o lugar dos financiamentos bancários. E os financiamentos estão caindo em desuso. Isso é uma mudança de comportamento nosso enquanto consumidores. Conseguimos agora enxergar que muitas vezes adiar a compra da casa ou do apartamento em alguns meses para que você consiga se planejar e com isso economizar até 20 anos de parcela é melhor do que ser tomado pelo impulso imediatista de um financiamento, tendo que entrar em um parcelamento de 35 anos. A educação financeira, o conhecimento sobre o quanto nós de fato pagamos pelas coisas, está cada vez mais presente para nós brasileiros. E isso possibilita mudarmos o nosso comportamento de compra imediatista para uma compra mais planejada, que nos traga um retorno financeiro muito maior, economizando assim 2 itens de muito valor: tempo e dinheiro. Eu, Mayara, trabalho com planejamento de quitação de imóveis há 8 anos e nunca tive tanta procura quanto estou tendo agora. E isso aconteceu em parte pela alta dos juros, a falta de crédito dos financiamentos tradicionais. Mas eu acredito que a mudança maior está na forma como enxergamos o parcelamento do imóvel. Está na nossa relação com o dinheiro, está no nosso conhecimento. Se é possível se planejar para pagar uma taxa de 2,45 ao ano, por que eu vou entrar em um financiamento correndo com a taxa ali de 9% ao ano, correndo o risco de ter o crédito negado? Por que eu entraria em um parcelamento com juros de 9% ao ano, em 35 anos, depois de ter dado 20% de entrada para o banco, se eu posso quitar o imóvel 3 vezes mais rápido se eu me planejar? Assim como as características físicas, demográficas e a forma como usamos os imóveis mudou, a forma como pagamos nossos imóveis também mudou. E quem não compreender isso vai estar perdendo muito dinheiro. As 3 milhões de famílias que ficaram sem créditos nos financiamentos tradicionais bancários, com um bom planejamento antecipado, ainda podem realizar o sonho de comprar um imóvel próprio. É claro que muitos ainda se lançam nesses financiamentos com pagamentos a perder de vista. Mas aos poucos, mais e mais brasileiros conhecem e usam a nova forma de comprar o imóvel, uma forma muito mais econômica e inteligente. E o que você precisa ter é conhecimento e paciência para se planejar. Conhecimento você já está tendo aqui comigo, agora. E paciência, isso é com você. Mas com certeza fica fácil ter paciência quando pensamos que vamos economizar algumas centenas de R$ 1.000 na hora de comprar um imóvel. Estamos vivenciando um momento na história onde estamos reestabelecendo uma nova visão em relação aos imóveis e ao nosso próprio dinheiro. E isso é ótimo, pois nossos próximos imóveis já terão esse novo jeito, essa nova demanda que, claro, será atualizada novamente.
Mas nunca se viu uma mudança comportamental e física em tão pouco espaço de tempo, quando falamos de imóveis, quanto a que estamos vivendo hoje. Como dizia Sócrates, o segredo sobre fazer mudanças é não focar toda a sua energia lutando contra o velho, mas sim construindo o novo. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado a entender um pouco de todas essas mudanças que o mercado imobiliário vem passando, para que você se adapte, para que você economize dinheiro, para que seu próximo imóvel já esteja nesses parâmetros ideais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!